Saber Direito desta semana é sobre direito orçamentário. As aulas falam sobre o estudo do orçamento público, receitas e despesas públicas, endividamento e muito mais. As aulas são com a professora Tamires Felizardo. Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo, estou aqui essa semana para conversar com vocês sobre o direito financeiro, direito orçamentário. Na nossa primeira aula nós conversamos sobre o orçamento, nossa segunda aula o tema foi receitas e despesas, terceira aula endividamento público. Na aula de hoje, nós iremos tratar sobre precatórios. Então, você que está se preparando para o concurso público, já abra artigo 100 da Constituição Federal, porque na aula de hoje é necessário a leitura dos dispositivos constitucionais. Antes de iniciarmos, gostaria de dar uma dica de leitura para você que está se preparando para algum concurso ou até mesmo na área acadêmica e está estudando direito financeiro. Qual seria o livro indicado? Esse aqui, que é o manual do Harrison Leite, que é o Manual de Direito Financeiro, ele é o livro mais completo da atualidade. Então, assim, super indicado para o estudo, tanto preparatório para concurso, como para a área acadêmica. Se você está estudando na sua faculdade, na sua grade tem o Direito Financeiro, esse livro, ele é excelente. Tem também o livro que é a Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada. Esse aqui é interessante pelo seguinte motivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei extremamente densa, extremamente de leitura complicada. Então, é interessante para aquele aluno que tem dificuldade na leitura da literalidade da lei. Em concursos públicos, infelizmente, ainda é uma regra, ainda é prática das bancas cobrar a literalidade da lei, principalmente no direito financeiro. É óbvio que é importante que você entenda o direito financeiro, o direito orçamentário como um todo, mas ainda cai literalidade. Então, quando os alunos me falam, mas professora, eu não consigo decorar, eu sempre respondo, a vida é cruel, né? Então, muitas vezes, para você conseguir realizar uma questão de prova, é necessária a memorização. Esse livro que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada, ele auxilia o aluno na memorização, porque ao mesmo tempo que ele fala dos dispositivos legais, ele comenta, ele explica e faz com que o aluno realmente compreenda antes de memorizar. Então, são dois livros muito interessantes no estudo do direito financeiro. Dito isso, vamos iniciar o estudo dos precatórios. Abra o artigo 100 da Constituição Federal. Qual é o conceito de precatórios? Precatórios é uma ordem de pagamento cronológica toda vez que a Fazenda Pública tiver que surgir para a Fazenda Pública uma obrigação de pagar oriunda de sentença judicial. Então, imaginem que eu me senti lesada pela União, de alguma forma, entrei com uma ação judicial contra a União e a sentença foi favorável a mim. E, como determinação, o juiz determinou que eu tivesse que receber R$200 mil a título de indenização da União. Como a União, ente da federação, irá pagar esse valor? Através de precatórios. A União não simplesmente fala assim, toma aqui um cheque, toma aqui um valor. Não, você entra numa ordem cronológica de recebimentos chamados de precatórios. Então, em resumo, precatórios é uma ordem de pagamento cronológica oriunda de uma determinação de pagar, oriunda de sentença judicial. É justamente isso que vem nos dizendo o artigo 100 da Constituição. Quem paga através de precatórios? Se você entra com uma ação judicial contra uma empresa privada, essa empresa privada não vai te pagar através de precatórios. Então, quem paga através de precatórios? Quem tem essa garantia constitucional de uma ordem cronológica de pagamento? Fazenda Pública. Então, anotem no caderno de vocês. Quem tem a obrigação de efetuar pagamentos através de precatórios? Regra geral, Fazenda Pública. E quem é Fazenda Pública? Pessoas jurídicas de direito público. É a União, é o Estado, é o Distrito Federal
e os municípios. As autarquias possuem determinadas garantias, determinadas prerrogativas da fazenda pública. Então, em síntese, quem paga através de precatório, fazenda pública. Porém, o que acontece com as autarquias? Recente entendimento do STF vem nos dizendo que os conselhos profissionais, CRM, CRO, CRQ, que são autarquias, não irão realizar o pagamento de seus débitos através de precatórios. Qual é a justificativa do STF? Para o STF, esses entes, embora sejam autarquias, pessoas jurídicas de direito público, eles não possuem orçamento próprio e isso inviabiliza o pagamento através de precatórios. Ou seja, os conselhos profissionais, eles deverão realizar o pagamento como se fosse uma entidade privada. Eles não têm a prerrogativa da ordem cronológica de precatórios. E as empresas públicas e sociedades de economia mista irão pagar ou não através de precatório? Nós sabemos que as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. E muito embora sejam integrantes da administração pública indireta, elas possuem várias semelhanças com as empresas privadas, principalmente pela natureza jurídica de pessoas jurídicas de direito privado. Como ficaria a situação das empresas públicas e da sociedade de economia mista prestadoras de serviço público? Exemplo, Correios. O Correios, ele exerce um monopólio, ou seja, é a única instituição que exerce determinada prestação de serviço público. Nesse caso, os Correios, eles devem pagar os seus débitos oriundos de sentença judicial através de precatórios? A resposta é sim. O STF, ele vem entendendo que, regra geral, empresas públicas e sociedades de economia mista não têm obrigação de realizar o pagamento, não tem, na verdade, não a obrigação, a prerrogativa, o privilégio de realizar os seus pagamentos através de precatórios. Todavia, se essa empresa pública, se essa sociedade de economia mista for prestadora de serviço público, ou seja, não tiver natureza concorrencial, não tiver natureza lucrativa, aí sim, essa empresa pública e essa sociedade de economia mista, ela irá realizar o pagamento de seus débitos através de precatório, como ocorre, por exemplo, com os Correios. Em suma, o que você vai anotar no seu caderno? Quem realiza pagamento através de precatórios? Número 1, Fazenda Pública, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Número 2, autarquias, exceto os conselhos profissionais. Lembrando que a OAB, ela de forma alguma irá realizar pagamentos através de precatórios, porque ela é uma sociedade, ela tem uma natureza híbrida, ela não é uma autarquia como os outros conselhos profissionais. Então, autarquias, em geral, realizam pagamentos através de precatórios. Todavia, os conselhos profissionais, CRM, CRQ, CRO, esses conselhos não vão realizar os pagamentos através de precatórios. Em terceiro lugar, empresas públicas e sociedade de economia mista prestadoras de serviço público também vão realizar seus pagamentos através de precatórios. Então, primeira dica de sucesso em relação à matéria precatórios é compreender quem paga através de precatórios. Não entender apenas o conceito, mas também quem realiza esse pagamento. Pergunto a vocês, todo e qualquer débito oriundo de sentença judicial que condene a fazenda pública gera a obrigação, gera a prerrogativa de se pagar através de precatório? A resposta é não. Por qual motivo? Existem valores que são considerados pequenos valores pela administração pública. É o chamado RPV, requisição de pequeno valor. Quando a administração pública julga aquele valor lá da condenação, da sentença judicial pequeno,
ela não vai pagar através de precatório. O pagamento vai ser, em tese, imediato. Imediato, sim, pode durar alguns meses, alguns dias, mas não todo aquele tempo dos precatórios, que, regra geral, demora muito tempo. Como é que fica? O que é considerado pequeno valor, então? Então, se a fazenda pública ela tem uma condenação, ela vai pagar em precatórios. Mas, se aquele valor é considerado pequeno valor, o pagamento ocorrerá imediatamente. Mas o que é considerado pequeno valor? Depende do ente da federação. Para a União, pequeno valor é 60 salários mínimos. Onde está previsto esse dispositivo, que vem nos dizendo que a União considera como pequeno valor 60 salários mínimos, previsto na Lei de Juizados Especiais Federais, Lei 10.259. Então, toda vez que houver uma condenação através de uma sentença contrária, desfavorável à União, e o valor dessa indenização for inferior a 60 salários mínimos, a União pagará imediatamente. Se o valor for superior a 60 salários mínimos, a União efetuará o pagamento através de precatórios. No que tange aos estados e aos municípios, não existe até o momento uma lei específica que regulamente o que é pequeno valor para os estados e para os municípios. É então o artigo 97 do ADCT que vem nos dizendo que é considerado pequeno valor para estados e para os municípios. Para os estados é considerado pequeno valor até 40 salários mínimos. Para os municípios, até 30 salários mínimos. Sabendo dessa informação, pergunto a vocês, imaginem que eu tenho uma sentença desfavorável à União, ou seja, eu ganhei judicialmente e o valor da minha indenização é de R$200 mil. Eu posso solicitar à União receber, a princípio, os meus 60 salários mínimos, que é considerado pequeno valor, e o restante entrar no rol de precatórios? Isso seria possível? De acordo com o artigo 100 da Constituição, não. Por qual motivo? É vedado o fracionamento ao recebimento de precatórios. Se o valor que eu tenho a receber da União for superior a 60 salários mínimos, aquele valor inteiro entrará na ordem cronológica de precatórios. Mas existe alguma exceção a essa vedação ao fracionamento de precatórios? Sim, existe uma exceção, que é o que nós trataremos agora. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, eles tratam de uma superpreferência e também de uma preferência no recebimento dos precatórios. Como assim? Qualquer um que tenha uma sentença favorável, contrária à fazenda pública, e que os seus valores, o valor a título de indenização que ele irá receber, seja superior ao considerado pequeno valor, vai receber através de precatórios. Mas existe alguma prioridade no pagamento dos precatórios? Sim, existe. É o que vem nos dizendo o parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal, ele trata da chamada superpreferência. E o que é a superpreferência? Superpreferência ocorre toda vez que existir um crédito de natureza alimentar favorável a um idoso maior de 60 anos, ou portador de doença grave, ou portador de deficiência. Lembrem-se que esse portador de deficiência decorreu de uma emenda constitucional acrescentada há pouquíssimo tempo na Constituição Federal. Então, imagine que uma pessoa que tenha mais de 60 anos tenha R$200 mil para receber da União. E é um crédito, é um valor de natureza alimentícia. Nesse caso, esse indivíduo vai ter direito de receber o valor como preferência, antes dos demais.
Todavia, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Esse idoso ou essa pessoa que tenha uma doença grave ou uma deficiência, embora ele possua o direito de receber como superpreferência antes dos demais incluídos na lista de precatório, ele apenas poderá receber até o triplo daquilo que é considerado pequeno valor como preferência. O restante do seu crédito irá entrar na ordem geral de precatórios. Como assim? Imaginem que eu tenha R$200 mil para receber a título de indenização. E o meu crédito possui natureza alimentícia. Por exemplo, foi uma sentença em que eu pedi um reajuste do meu vencimento enquanto servidora pública. E eu consegui. A administração, então, estava pagando a minha remuneração de forma equivocada. E eu consegui uma sentença favorável. Eu tenho R$200 mil para receber da União. E eu possuo uma doença grave, ou seja, eu tenho direito a uma superpreferência. Ocorre que, como a Constituição Federal, parágrafo 2º, vem nos dizendo que essa superpreferência do idoso portador de doença grave ou de deficiência somente irá abarcar até o triplo do que é considerado pequeno valor. Ou seja, se para a União pequeno valor são 60 salários mínimos, eu irei receber como preferência 180 salários mínimos. 3 vezes o que é considerado pequeno valor para o ente da federação. O restante do meu crédito irá entrar na ordem normal de pagamento de precatórios. Vamos chamar então o nosso primeiro quiz. Com relação à disciplina constitucional dos precatórios, assinale a opção correta. O Poder Executivo deverá abrir créditos adicionais com a indicação de recursos suficientes para saldar o débito no caso de esgotamento dos recursos destinados ao pagamento de precatórios requisitados pelo Poder Judiciário. Assertiva A não tem lógica alguma. De forma nenhuma isso seria possível. Letra B. Os créditos de natureza alimentícia, devido aos maiores de 60 anos de idade, terão preferência sobre os demais débitos inscritos em precatórios, vedado seu fracionamento para tal finalidade. Nós acabamos de estudar que, embora regra geral seja vedado o fracionamento de precatórios, essa é uma exceção, porque aquele idoso maior de 60 anos ou portador de doença grave ou deficiência irá receber até o triplo do valor do que é considerado pequeno valor como superpreferência. O restante do seu crédito irá entrar no pagamento na ordem normal de pagamento de precatórios. C. Os juros de mora devem incidir no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a data da expedição do precatório. A gente vai comentar a letra C daqui a pouquinho, mas o que ela vem nos dizendo? Que aquele indivíduo que tem um valor a ser recebido da União, por exemplo, e ele foi vencedor. A sentença determinou que o administrado foi ganhador da causa. Ele vai lá, ele realiza um cálculo que irá apurar exatamente o valor da indenização que ele tem a receber. A partir do momento que ele entrega esse cálculo para o Poder Judiciário, até que o Poder Judiciário emita a autorização para a inclusão do precatório, irá correr juros. É isso que a letra C está nos dizendo. E a letra C está correta porque é o entendimento do STF. Letra D. O pagamento dos precatórios deve ser feito rigorosamente de acordo com a ordem cronológica de sua apresentação, independentemente do valor da obrigação imposta pela condenação judicial. Questão errada, porque nós vimos que existe uma exceção ao pagamento de precatórios, que é o que é considerado pequeno valor. Toda vez que aquele valor for considerado pequeno, de acordo com o ente da federação, ocorrerá um pagamento imediato. Aquele valor não será incluído no rol de precatórios. Então, nosso gabarito é a letra C.
É um entendimento recente do STF que vem sendo cobrado em provas. Nós iremos detalhar esse entendimento, nós iremos falar de juros mais profundamente daqui a alguns instantes. Mas saibam que a partir do momento que existe uma elaboração dos cálculos dessa indenização até a data da expedição do precatório, irá correr juros de mora. Então vamos retornar. Dito isso, sabendo que existe uma superpreferência dos idosos e portadores de doença grave ou com deficiência, existe, após esse rol previsto no parágrafo 2º, aquele indivíduo que possui um crédito de natureza alimentícia também terá preferência na ordem de recebimento de precatórios. E o que é crédito de natureza alimentícia? Vencimentos, proventos, remuneração, indenização decorrente de responsabilidade civil do Estado, honorários advocatícios, de acordo com o entendimento do STF. Tudo isso é considerado crédito de natureza alimentícia. Então, como fica o nosso rol para recebimento dos precatórios? Da seguinte forma: artigo 100, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O artigo 100, então, conceito de precatórios. Depois vem, primeira na ordem de preferência dos precatórios, idosos maiores de 60 anos, que possuam doença grave ou deficiência até o triplo do que é considerado pequeno valor, desde que o crédito seja de natureza alimentícia. Segundo, crédito de natureza alimentícia. E depois, ordem normal de pagamentos de precatório. Importante salientar que o parágrafo 2º, que trata dessa superpreferência dos idosos, ele foi objeto de uma ADI, de uma ação direta de inconstitucionalidade. E o STF, ele declarou parte do dispositivo inconstitucional pelo seguinte motivo: a redação original do dispositivo constitucional vinha nos dizendo que apenas teria direito a essa superpreferência aquele indivíduo que tivesse 60 anos na data da inclusão do precatório. Mas o que ocorre, na verdade, é que os precatórios, em geral, demoram anos e anos para serem pagos. Muitas vezes o indivíduo entrava, o precatório era expedido, ele tinha 50 e poucos anos, mas no decorrer ele alcançava os 60 anos e ainda não tinha recebido seu pagamento através do precatório. O que o STF ele vem nos dizendo? Muito embora a redação da Constituição Federal diga que apenas aquele que tiver 60 anos no momento da inclusão do precatório, todo e qualquer indivíduo que completar, que atingir 60 anos no decorrer dessa espera, terá direito sim à superpreferência. Dito isso, abram para mim o artigo 100 da Constituição Federal e acompanhem comigo. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação de precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Grifem a parte final do dispositivo constitucional, quando vem dizendo proibida a designação de casos ou de pessoas na dotação orçamentária. Na dotação orçamentária não pode ter o nome de ninguém, pode ter até o número do precatório, mas o nome da pessoa não pode existir. Nós vimos, então, quem recebe o precatório, irá pagar através de precatório, regra Fazenda Pública, autarquias que não sejam conselhos profissionais, empresas públicas e sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º e 3º falam da superpreferência. Abram aí súmula 144. Os créditos de natureza alimentar, preferência, precatórios. Então, o artigo 144 fala de crédito de natureza alimentar e de precatórios.
Os créditos de natureza alimentar gozam de preferência, desvinculando os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. É a própria redação da Constituição Federal. Mas é importante que vocês saibam que existe uma súmula que dispõe sobre o tema. Prazo para inclusão do precatório. Parágrafo 5º do artigo 100. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitada em julgado, constantes de precatório judiciário, apresentado até 1º de julho, fazendo-se pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Aqui é muito importante. Vamos compreender o parágrafo 5º da Constituição Federal. Existe um prazo para inclusão do precatório no orçamento. Quem que emite essa ordem? Quem que emite o precatório? Seria o presidente do tribunal. E essa atuação do presidente do tribunal, é importante que vocês saibam que é uma atuação meramente administrativa, não tem cunho jurisdicional. Então, a atuação do presidente do tribunal, que emite a ordem do precatório para que ele seja incluído no orçamento do respectivo ente, tem natureza administrativa. Mas o que o dispositivo, que o parágrafo 5º vem nos dizendo? Qual é o prazo para inclusão do valor a ser recebido nos precatórios? Imaginem que eu tenho uma sentença favorável à minha pessoa no valor de R$200 mil e contrária à União. O presidente do tribunal, caso minha sentença saiu no início de 2018, caso ele tenha determinado a inclusão desse valor de precatório até o dia 1º de julho de 2018, a União, ela tem do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019 para me pagar o precatório. Então, observem que, caso o precatório seja incluído até o dia 1º de julho, seja emitida a ordem de inclusão do precatório até o dia 1º de julho no orçamento, o ente da federação tem o exercício financeiro seguinte para realizar o pagamento de precatório. Mas, e se o ente da federação não realiza, não emite, se na verdade o presidente do tribunal não emite essa ordem para o pagamento de precatório até dia 1º de julho? Ele emite após o dia 1º de julho. Quando surge para o ente da federação a obrigação de realizar o pagamento do precatório? Então, estamos em 2018, o presidente do tribunal emitiu essa ordem no dia 10 de novembro, ou seja, após o dia 1º de julho. Nesse caso, o ente da federação, ele deverá realizar o pagamento do precatório apenas no exercício financeiro de 2020, do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de janeiro de 2020. Então, o precatório foi emitido até dia 1º de julho de 2018. O ente da federação tem o exercício financeiro de 2019 inteiro para efetuar o pagamento de precatório. Mas não foi feito dessa forma. A inclusão foi feita após dia 1º de julho. O ente da federação terá o outro exercício financeiro, ou seja, o exercício financeiro de 2020 para efetuar o pagamento do precatório. Todavia, nós sabemos que na prática não existe um pagamento ágil de precatórios. Eles demoram muito mais do que a previsão constitucional. São muitos anos de espera para o recebimento de precatórios. E quando começa a correr os juros de precatórios? Quando inicia essa contagem dos juros de mora no que tange aos precatórios? Como nós sabemos que se o precatório foi incluído até dia 1º de julho, o ente tem o exercício financeiro seguinte inteiro para realizar o pagamento, durante o ano de 2019 inteiro, não corre juros nenhum, porque o ente da federação está dentro do prazo previsto constitucionalmente. Só vai começar a correr juros de mora a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Então, observem. Caso o precatório seja feito, o pagamento do precatório seja feito dentro do exercício financeiro
que a própria Constituição autoriza, não corre juros de mora, mas tão somente a partir do exercício financeiro seguinte. Lembrando que recente entendimento do STF, que foi nosso quiz anterior, vem nos dizendo que a partir da elaboração do precatório até a sua inclusão no orçamento, até a sua expedição, a partir então da elaboração dos cálculos do precatório até a sua expedição, corre juros de mora. Então, existem 2 momentos em que irá correr os juros de mora. Da elaboração dos cálculos até a expedição do precatório, nesse momento, corre juros de mora, e depois, a contar a partir do exercício financeiro em que ele não foi pago. Aí vocês me perguntam, e correção monetária? Correção monetária sempre irá existir, sempre, em qualquer hipótese. E juros compensatórios? Juros compensatórios serão cobrados de forma específica quando se tratar de desapropriação. Vamos aproveitar e chamar o nosso segundo quiz. Pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, em virtude de sentença judiciária, deverão ser feitos exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Conforme o entendimento do STF, é aplicável o regime de precatório apenas a: letra A, União, Estados, Distrito Federal, aos municípios, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, à sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público próprio do Estado. Letra A é o nosso gabarito de cara. Mas vamos às demais assertivas. Letra B. União, Estados, Distrito Federal, aos municípios, às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio do Estado e aos conselhos profissionais. Nós acabamos de estudar que, de acordo com o STF, embora os conselhos profissionais, com exceção da OAB, sejam considerados autarquias, eles não irão realizar o pagamento através de precatórios. Então, letra B está errada. Letra C. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Fazenda Pública, regra geral, irá realizar o pagamento através de precatórios, mas a assertiva C faltou. Autarquias, exceto conselhos profissionais, e empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadoras de serviço próprio do Estado. Letra D. União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Letra D também está incompleta. Por esse motivo, o nosso gabarito é letra A. A letra A está perfeita, está completíssima, envolve todos os entes que possuem a prerrogativa, o privilégio de efetuar os pagamentos decorrentes de sentença judicial através de precatório. Continuando, então, a leitura dos dispositivos constitucionais. Acabamos de verificar como funciona a fluência dos juros de mora. Lembrando que a data para expedição do precatório, para que ele seja incluído, essa ordem emanada pelo presidente do tribunal é até dia 1º de julho. Então, continuando. Súmula vinculante 17 foi exatamente o que eu acabei de mencionar com vocês. Durante o período previsto na própria Constituição Federal, que é do exercício financeiro seguinte, se o precatório foi incluído até dia 1º de julho, ou do outro exercício financeiro, se o precatório foi incluído após dia 1º de julho, durante esse período não flui juros de mora. Por qual motivo? Previsão do próprio texto constitucional. Mas é importante que vocês saibam que existe uma súmula vinculante específica sobre o tema, que é a súmula vinculante 17, que vem nos dizendo: durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Sequestro de verbas públicas. Imaginem a seguinte situação. Imaginem que você é um idoso, ou seja, que você tem superpreferência. Todavia, você verifica, você está lá acompanhando assiduamente o pagamento de precatório, porque você quer receber seu dinheiro. E você verifica que uma pessoa que não tinha preferência nenhuma, ela vai e recebe no seu lugar. Nesse caso, o que pode ser feito?
quando existe uma preterição do direito de precedência. O que é isso? Você tem uma preferência, ou seja, você deveria receber o seu precatório antes dos demais. E você verificou que você foi preterido, que passou alguém na sua frente. A administração foi lá e pagou outra pessoa antes de você. Nesse caso, o que é possível que seja realizado? Esse credor lesado, ele pode solicitar o sequestro de verbas públicas. Como assim? É feita uma petição no próprio processo, solicitando, exemplificando, comprovando que foi feita essa preterição ao direito de preferência, que é o termo utilizado pela própria Constituição Federal, e solicitando o sequestro de verbas públicas. Em síntese, quando irá ocorrer o sequestro de verbas públicas? Em 2 casos específicos, de acordo com o texto constitucional. Toda vez que o indivíduo que tiver uma certa preferência, toda vez que ele for preterido, que um determinado indivíduo for preterido no seu direito de preferência, quando passarem alguém na frente, e também quando não ocorrer a alocação de recursos para o pagamento de precatório. Como assim? A administração pública, sabendo que ela tem a obrigação de realizar um pagamento de precatórios, obrigatoriamente ela deverá reservar parte do orçamento para o pagamento de precatórios. Não existe aqui uma discricionariedade, é uma obrigação da administração pública. Então, vamos continuar o estudo do texto constitucional. Então, sequestro de verbas públicas, 2 possibilidades: preterição do direito de preterência e ausência de alocação dos recursos orçamentários. Crime de responsabilidade é o tema, é o que vem nos dizendo o parágrafo 7º do artigo 100 da Constituição Federal. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou deixar de frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Então, o presidente do tribunal que retardar ou tentar frustrar a liquidação regular do precatório incorre em crime de responsabilidade. Parágrafo 8º fala do fracionamento de precatórios. Nós vimos que, regra geral, é vedado o fracionamento de precatórios. Ou seja, você não pode virar para a administração pública e falar assim: aqui, eu queria receber primeiro, tenho 500 mil reais para receber. Eu queria receber primeiro o que é considerado pequeno valor e o resto a gente inclui lá na ordem de precatórios. Não, isso não é possível. Se o seu valor é superior àquilo que é considerado pequeno valor, ele vai entrar na ordem total, na ordem geral de pagamento de precatórios. Lembrando que, exceção ao fracionamento, idoso, portador de doença grave ou deficiência, ele tem direito de receber até 3 vezes, até o triplo do que é considerado pequeno valor, como superpreferência. Então, regra geral, é vedado o fracionamento. Existe exceção? Sim, que é o caso do idoso, portador de doença grave ou com deficiência. Parágrafo 9º. O parágrafo 9º vem falando da compensação de precatórios. O parágrafo 9º e o parágrafo 10º. Parágrafo 9º. No momento de expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido a título de compensação valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não na dívida ativa e constituídos contra o credor original da fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamento, ressalvada aquelas cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação. Parágrafo 10º. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à fazenda pública devedora para a resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham condições estabelecidas no parágrafo 9º para os fins nele previstos. O que o parágrafo 9º e o parágrafo 10º vem nos dizendo? Muitas vezes o indivíduo tem um crédito, tem um valor a ser recebido da administração pública, da fazenda pública, a título de precatório. Mas muitas vezes esse indivíduo também está devendo à fazenda pública.
O parágrafo 9º e o parágrafo 10º fala de uma compensação automática. A Fazenda Pública vai lá e já bate naturalmente o valor daquilo que o administrado está devendo para a administração pública no valor do precatório que ele tem a receber. Então, parágrafo 9º e parágrafo 10º fala de uma compensação automática. STF declarou esses dispositivos inconstitucional. O STF entendeu que o parágrafo 9º e o parágrafo 10º do artigo 100 são inconstitucionais, pois estabelece uma enorme superioridade processual à Fazenda Pública. A Fazenda Pública já tem uma série de prerrogativas, mas o STF ele entende que esses parágrafos eles são excessivos. Viola garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada, da isonomia e afeta o princípio da separação dos poderes. Então, uma excelente questão de prova aberta. Por qual motivo o STF declarou inconstitucional o parágrafo 9º e parágrafo 10º do artigo 100? Pois viola princípio do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, coisa julgada, isonomia, além da separação dos poderes, e considera uma prerrogativa excessiva da Fazenda Pública. Atenção, por quê? Esses parágrafos não foram retirados do texto constitucional. Embora eles tenham sido declarados inconstitucionais, eles permanecem expressos na Constituição Federal. Todavia, com aquela observação lá na ação direta de inconstitucionalidade, logo à frente do dispositivo. Então, muita atenção. Esses dois parágrafos foram declarados inconstitucionais. Parágrafo 11. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para a compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. Isso aqui é muito interessante. Imaginem que a administração pública está leiloando um bem imóvel e você tem um valor para ser recebido a título de precatório. Você tem um título lá, você tem um precatório, você não tem o dinheiro na sua mão, mas você sabe que um dia você vai receber da administração pública aquele valor. A administração pública está vendendo bem. Você pode usar o seu precatório para adquirir esse bem? Sim, isso fica muito interessante, aí fica legal. Ao invés de ficar esperando um século, uma eternidade, anos e anos para o recebimento do precatório, você vai lá, pega o seu título e apresenta para a administração pública durante o leilão de bem imóvel e adquire o bem que você tanto almeja. O próximo dispositivo é o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição, parágrafo 13º e o parágrafo 14º da Constituição Federal. Então, é possível, sim, a cessão ao direito de receber um precatório. Então, você está devendo uma pessoa, você vai lá e cede para ela o seu precatório. É necessário, nesse caso, a autorização da Fazenda Pública, a autorização do ente que irá pagar o precatório para que você possa ceder o seu precatório? Não, não é necessário autorização. Neste caso, toda vez que ocorrer uma cessão de precatórios, basta uma mera comunicação. Então, não é necessário a solicitação de uma autorização para a cessão de precatórios. Basta comunicar o ente da federação que você cedeu seu precatório. Por qual motivo que você tem que comunicar? Para o ente da federação saber a quem ele deve realizar o pagamento. Mas aqui tem uma observação muito importante. Imagine que você tem um direito de um precatório, a receber um precatório, e você está lá na superpreferência. Você tem mais de 60 anos de idade e você quer ceder o seu precatório para uma outra pessoa, porque você está devendo fulano de tal. Nesse caso, quando você cede o precatório com a superpreferência, esse indivíduo que irá pegar o seu precatório para ficar aguardando o recebimento do valor, ele vai ter direito à mesma ordem que você ocupava, a mesma ordem cronológica de pagamento que você ocupava com a sua superpreferência? Não. STF vem nos dizendo que todas as vezes que ocorrer uma cessão de precatório, essa cessão, ela não irá junto com ela o direito de preferência. Seja a superpreferência, seja a preferência decorrente de natureza, de crédito de natureza
alimentar. Então, toda vez que ocorrer uma cessão de precatório, não se cede a preferência. O indivíduo que recebe o precatório cedido, ele entra na ordem geral de recebimento de precatórios. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, ou seja, não é necessário que a Fazenda Pública concorde com a cessão, não se aplicando ao cessionário disposto no parágrafo 2º e 3º, ou seja, não se aplica ao cessionário os direitos de preferência e superpreferência. O cessionário sempre irá entrar na ordem geral de pagamento de precatório. Parágrafo 4º. A cessão do precatório somente produzirá efeitos após a comunicação, por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e à entidade devedora. Então, muito embora a Fazenda Pública não precise autorizar, você deverá comunicar. Cessão de créditos de precatório. O negócio jurídico realizado entre os particulares não depende de aquiescência do devedor. Nós já vimos, basta a comunicação. Parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto nesse artigo, lei complementar que está a Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de créditos de precatórios do Estado, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculação da receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. O Supremo Tribunal Federal também declarou inconstitucional esse parágrafo 15 da Constituição Federal. Vamos chamar, então, nosso terceiro quiz. Sobre o regime constitucional dos precatórios, marque a alternativa correta. Os credores de débito de natureza alimentícia com 60 anos de idade ou mais, ou que sejam portadores de doença grave ou deficiência, assim definidos na forma da lei, gozam do benefício de receber o valor do precatório com preferência sobre os demais, obedecido o limite e montante equivalente ao triplo fixado em lei para requisições de pequeno valor. Letra A está totalmente compatível com a Constituição Federal. Realmente, toda vez que ocorrer um débito de natureza alimentícia, o indivíduo for maior de 60 anos ou portador de doença grave ou deficiência, ele tem direito a receber o seu crédito com uma superpreferência, limitado ao triplo fixado em lei para requisição de pequeno valor. Então, letra A está compatível com o parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal. B. Nos termos do posicionamento do STF, empresas públicas não podem gozar da possibilidade de pagar débitos judiciais por meio de precatórios, em razão de serem pessoas de direito privado. Questão erradíssima. Por qual motivo? A empresa pública, a sociedade de economia mista, em regra, não efetuam pagamentos através de precatórios. Todavia, se prestarem serviços públicos próprios do Estado, poderão ter sim essa prerrogativa. C. Nos termos de posicionamento do STF, sociedade de economia mista não pode gozar de possibilidade de pagar débitos judiciais por meio de precatórios, em razão da regra constitucional. Acabamos de falar sobre isso. A justificativa que torna a linha C errada é a mesma da linha B. Por qual motivo? Empresa pública e sociedade de economia mista, prestadora de serviço próprio do Estado, poderão efetuar o pagamento através de precatório. Letra D. É vedada à União assumir débitos oriundos de precatório dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Erradíssimo, está entre os próximos dispositivos que nós iremos estudar. A União pode sim assumir débitos oriundos de precatório da Fazenda Pública dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, nosso gabarito é letra A, que é justamente cópia literal do parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal. Retornamos, então, à leitura do dispositivo constitucional, parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma da lei, que é exatamente o gabarito do nosso quiz. A União poderá assumir débitos oriundos de precatório de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Nós sabemos que o não pagamento de precatórios pode gerar a intervenção federal. E o que seria essa intervenção federal? A União, por exemplo, ingressando para
nos estados e municípios como forma de regulamentar, de estabilizar aquela crise econômica, aquela crise política. Então, a falta de pagamento de precatórios, ela pode gerar sim uma intervenção federal. Todavia, só vai gerar essa intervenção federal se essa ausência de pagamento de precatório for um descumprimento voluntário e intencional. Por qual motivo? Nós sabemos que existe uma crise financeira que assola diversos estados e municípios da nossa federação. Por esse motivo, não tem como, por qualquer caso, não pagou um precatório, a União ir lá intervir no Estado, o Estado ir lá intervir no município. Então, a ausência de pagamento de precatório só irá gerar intervenção federal se for voluntária. Fora isso, não, em virtude do princípio da reserva do possível. O Estado está precisando custear uma determinada despesa com educação, com saúde. Logicamente, ele vai direcionar a verba para educação e para saúde, ele não vai pagar um precatório. Então, lembre-se sempre da reserva do possível. Para finalizarmos a aula, uma emenda constitucional recente incluiu que a emenda constitucional 94 de 2016 incluiu alguns parágrafos no texto constitucional, que seria o parágrafo 17 ao parágrafo 20. Acompanhem comigo. Inclusão do parágrafo 17 e 18 do artigo 100 da Constituição. A União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão aferir mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas, com pagamento de precatórios e obrigação de pequeno valor. Então, está fazendo uma vinculação à receita corrente líquida. Foi incluído também o parágrafo 19 e o parágrafo 20 no artigo 100, que criou novas possibilidades e formas de pagamento. Em síntese, as novas regras desses dispositivos permitem que o financiamento de dívida de precatórios e RPV em relação ao excedente, quanto ao montante total do débito, em um ano ultrapassar a média do comprometimento do percentual da receita corrente líquida dos 5 anos anteriores e o pagamento de 15% da dívida do exercício financeiro seguinte e o restante parcelado nos 5 anos subsequentes, com correção monetária e juros. Esse dispositivo, essa emenda constitucional, também alterou alguns dispositivos, incluindo o artigo 101 do ADCT até o artigo 105 do ADCT. Então, no estudo dos precatórios, eu sempre aconselho leitura expressa da literalidade do artigo 100 da Constituição e também dos dispositivos do ADCT, que regulamentam o tema. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.